pouquinho agora de economia, que cresceu 1,9% no primeiro trimestre, bem acima das expectativas e também puxada pela agropecuária, mais precisamente pela soja ali. Alta incrível nesse setor de 21,6%. Inclusive, hoje eu bati um papo com o pessoal da Confederação Nacional da Agricultura. Vejo que o Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, me explicou sobre essa puxada do PIB pelo agronegócio. Com o resultado apresentado hoje, os indicadores, as projeções tanto para o PIB Brasil quanto para o PIB da agropecuária devem subir um pouco quando comparado às nossas últimas projeções. Nós estimamos que o PIB brasileiro deva crescer 1,2% ao longo de 2023. E para a atividade agropecuária, algo como 10,5% ao longo de 2023. Esse crescimento é significativo porque quando comparamos ao primeiro trimestre de 2013, ou seja, 10 anos atrás, a participação da atividade agropecuária no PIB brasileira atingia 5,7%. Ou seja, é a dinâmica da atividade agropecuária trazendo bons resultados tanto para o homem do campo quanto para a sociedade brasileira e também para a economia nacional. A gente está falando do protagonismo de um setor que tem travado um embate bastante grande com a pessoa do presidente Lula. Gustavo Segré. É mais o Lula contra o agro que o agro contra o Lula. Mas, de qualquer maneira, quando a gente observa, para poder colocar em perspectiva, nós observamos que o agro cresceu, foi o único setor que cresceu na época da pandemia. Todos os outros caíram, o agro manteve valores positivos. Agora mais, e ele vai sustentar o crescimento desse ano do Brasil. Eu não me chamaria a atenção que o governo, observando esse crescimento, pense aí em ou retirar benefícios que tem ou agregar taxas de impostos, sobretudo para as exportações. Mas um dado importante, as commodities não têm aquele preço que tinha nos primeiros 2 governos do Lula. Isso pode de alguma maneira afetar, mas mostra esse crescimento que o agro está tecnificando, que está melhorando a sua competitividade. E isso é uma boa notícia para o país. Como é que você vê, hein, Alangani? Foi um resultado excepcional. O agro cresceu na margem contra o trimestre imediatamente anterior 21,6%. É um negócio absurdo, né? Comércio e serviços cresceu 0,8% e indústria decaiu menos 0,2%. Então, o que puxou foi a agropecuária. E lembrando que a indústria de minério e petróleo que cresceu 2,3%. Mas aí na média, né, toda a indústria teve uma queda. Agora, olha só, o agro, né, a gente está falando da agropecuária. Se eu considerar o agronegócio como um todo, porque daí, né, nas cadeias de indústria, serviços e comércio, é maior ainda essa participação e o número deve ter sido ainda maior, porque o IBGE ele não quebra aí, né, o agronegócio para indústria e para serviços. Então, foi excepcional, puxou o crescimento do Brasil, né, esse agro aí que alimenta o mundo. E sabe como é que o governo agradece esse agro? Chamando de fascista, dando apoio ao MST. Essa é a gratidão do governo num setor que puxou o PIB em 21,6%. Está faltando gratidão no teu ponto de vista, Fábio Piperno? Eu diria para você que não se trata de gratidão, não. Eu acho que o resultado é excepcional, ele tem que ser comemorado. Todos os governos contribuem muito com isso. Ontem, inclusive, eu citava aqui, né, um levantamento que o próprio governo fez e que acho que a Folha de São Paulo divulgou sobre os 641 bilhões que o Brasil concederá em incentivos e benefícios até o final do ano. E o agro tem uma parcela importante nisso. Então, é também relevante que ele tenha aproveitado bem esses incentivos e tal que o governo concede. O resultado é excepcional. Agora, tomando como base esse resultado excepcional, é assim, vamos lembrar aqui de novo, e eu dou risada aí toda segunda-feira, das expectativas. Isso que eu ia questionar agora. Assim, porque veja, assim, ficou muito acima, pessoal, do que era esperado pelo mercado. Eu li hoje, acho que foi enfim, não vou citar o nome aqui, porque... Não vem ao caso. Não é ao caso, de um analista importante, que ele já prevê esse ano uma expansão do PIB em torno de 3%. Uhum. E por que isso? Esse resultado é excepcional. É óbvio que não vai ser mantido, não vai ser assim... Eu vi algo em torno de 2,3%, 2,6%. Ou seja, todo mundo... Quer dizer, tem gente, por exemplo, nosso amigo aí fala em 1,2%,
o primeiro boletim Focus do ano falava em 0,8. Eu vi aqui alguém outro dia dizer que o Brasil ia crescer 1/3 da média mundial, segundo o FMI, o que daria em torno de 0,9. Quer dizer, onde é, em que mundo esses caras vivem? Até porque no segundo semestre, provavelmente, vão entrar outros estímulos, até feitos pelo governo, como aumentos, como reajuste, salário mínimo, um monte de coisa, e também, provavelmente, a queda nas taxas de juros. Aí que me preocupa. O mercado está se guiando por um pessimismo que não existiria? Ou que não seria necessário? Eu acho que não, pelo seguinte, né? As medidas até agora anunciadas pelo governo são muito ruins e pode atrapalhar este crescimento econômico. Por quê? Porque é aumento de gasto que piora as expectativas, que impacta na taxa de juros, é aumento de tributação que esfria a atividade econômica, é um desgoverno, não há um plano, né, para o Brasil, é a possibilidade de, na canetada, questionar a privatização da Eletrobras, gerando insegurança jurídica. Então, o governo, na verdade, ele atrapalha. Vamos lembrar que esse resultado excepcional, né, que a gente teve foi pelo agronegócio. E o agronegócio é o setor demonizado pelo governo. O agronegócio é onde não tem interferência do governo, né? Tem. Tem via o subsídio, você vai dizer? Também. Agora, tem sim. No mundo inteiro tem subsídio para agro. E a gente ainda é menos em relação aos outros países. Aqui tem bastante. Outra coisa, nós temos também uma ativa diplomacia comercial que está o tempo todo abrindo mercados. Inclusive, né, teve o setor de serviços, que teve alta de 0,6, foi bastante impulsionado também pela demanda de setores primários e exportadores, grãos, minérios, etc. Gustavo Segré, como é que você vê a questão da expectativa do mercado com o que realmente se confirma? Porque, ultimamente, os números confirmados são maiores do que as estimativas que são apontadas aí por quem analisa a nossa economia. É uma boa notícia quando a expectativa é menor que a realidade. É uma boa notícia, todos moramos aqui no Brasil. Só que o mercado brasileiro trabalha em cima de expectativas, todos nós sabemos. Ele guia também suas decisões em cima de expectativas. Correto, mas aí que está. Quando a gente lê o informe Focus, ele não está te dizendo o crescimento agora. Ele está te dizendo o crescimento do primeiro trimestre. Expectativa, inclusive para o ano todo. Para o ano todo. 2026. Mas aí tem uma característica que é importante. E está certo. Você questiona, mas eles são gente boa. Além não é uma responsabilidade. Parece argentino. Gente boa. Mas eu tomo cerveja com eles. Mas sabe qual é a questão? Não é o Banco Central. São 40 analistas que colocam a sua determinação. Mas tem um tema que me parece importante. A possibilidade de um crescimento pode até ser mais fácil com uma diminuição da taxa de interesse, de juros. A pergunta é qual é o custo desse crescimento. E aí esse custo pode gerar um pouco de inflação quando não é um crescimento contido, um crescimento organizado. E tem uma vantagem que hoje, como teve o problema da Rússia, do questionamento das moedas, da retenção de ativos e tudo, muitos países estão se desprendendo do dólar e comprando ouro. Tanto que a cotação do ouro está explodindo. Isso faz o quê? Como tem muita oferta de dólar, o preço do dólar desce. Isso é um favorável para a economia, porque não tendo uma puxação do tipo de câmbio, breca de alguma forma a inflação. Mas não é uma questão de olhar somente o curto prazo. Quando a gente olha o longo prazo, aí vem a dificuldade. Se o governo cometesse a irregularidade para a ideologia de baixar o gasto público, tudo isso seria muito melhor e poderia ser aproveitada. Essa boa notícia é uma questão de longo prazo. Ainda sobre a economia, a partir de hoje, os reajustes nos preços da gasolina já podem ter chegado às bombas. Eu vi, inclusive, por postos de combustíveis por onde eu passei, no bairro onde moro. Começou a valer a mudança no modelo da cobrança do ICMS. A alíquota do ICMS passa a ser de R$ 1,22 por litro em todo o país, aumentando a pressão sobre o preço da gasolina na maior parte do Brasil. Petrobras anunciou ali uma mudança na sua forma de lidar com a paridade internacional, não seguindo mais isso, exatamente para favorecer a concorrência e tentar baixar os preços. Mas de que forma que essa questão do ICMS pode interferir, então, para não calibrar para baixo os preços, como esperava o governo federal ao fazer esse anúncio, Alan Gani?
Olha só, Evandro, a Petrobras anuncia uma nova política de preço, abandona o PPI, a paridade de preços internacionais de importação, como queiram, algo que dava certo, que trazia enormes lucros para a Petrobras, que trazia uma capitalização gigante aí para a Petrobras, que esse dinheiro poderia ser usado para a sociedade brasileira. Abandona isso sem falar o que vai colocar no lugar. Né? E o Jair Bolsonaro, no governo anterior, propõe a redução do ICMS, colocando entre 17% e 18%, considerando a gasolina como um bem essencial. E ao invés de mexer no preço ou dar subsídios, ele dá uma alternativa liberal, redução de tributos. Por quê? Porque o Estado brasileiro tinha condições para isso, as contas estavam em dia. Agora, o ponto é, este governo aumenta o tributo, aumenta o imposto e a gente não sabe, Evandro, o que vem no lugar do PPI. É aí que pode ter o desastre, né? Porque não vamos repassar a volatilidade dos preços internacionais na bomba, ok. Só que essa política lá atrás quase quebrou a Petrobras. E aí veio o ajuste do mesmo jeito. Piperno, o que você estava... Bom, primeira coisa é que a benesse concedida pelo governo anterior foi caridade com o chapéu alheio, porque foram mexer no ICMS. ICMS, para quem não sabe, é um imposto estadual. Exatamente. Então, tinha estado que cobrava 25%, 27% sobre a gasolina e teve que baixar para 18%. O que aconteceu? Qual o efeito disso? O governo federal agora vai ter que devolver para os estados, e negocia isso, 29 bilhões de reais. Vai ter que sair do cofre do governo. Não é porque o governo é generoso e quer devolver isso. Ele é obrigado agora. Até porque vários estados foram ao STF exatamente para buscar algum tipo de compensação, porque eles foram obrigados a abrir mão de receita. E, Perno, mais o governo, também o governo federal, ano passado abriu mão do IPI, né? Desculpa, PIS/COFINS. PIS/COFINS. IPI é o que vai ter agora. PIS/COFINS. Então, abriu mão também, vai voltar, né? Agora em julho, se eu não me engano, 1º de julho. Então, também o governo federal fez a parte dele, não foi só chapéu alheio, não. O governo federal, então, fez a parte dele. Olha só como que é sutil a história, né? Ele, primeiro, mexe com o chapéu alheio, ICMS, e com o dele, ele concede um benefício por um período pré-determinado. Que aí o governo seguinte que se vire com isso. Poderia mantê-lo. Gustavo poderia manter. Só que era um período eleitoral, né? Mas poderia manter. Rússia e Ucrânia, Piperno. Passado o período eleitoral, será que o governo Bolsonaro continuaria abrindo mão disso? Mas, Piperno, não foi o Poder Executivo que disse vamos tirar o ICMS, foi uma determinação do Legislativo. Inclusive com a votação do PT contrário. O pedido, um projeto, uma ideia que nasceu no governo federal. Tá certo, mas é assim que funciona. Você vê essa questão, Segré, o equilíbrio agora a partir dessa redução ou aumento, né? Porque a redução só vai acontecer em 3 estados, Amazonas, Alagoas e Piauí. Sim, mas vai ter outra compensação. Deveria cair 14% o preço para compensar esse 1,22 reais. Isso vai impactar na logística. E a logística é o segundo custo depois do custo de produção. Então pode vir a ter uma puxada para cima de alguns custos. Por enquanto pega só a gasolina, né? Sim. Não pega o diesel. Né? É, só a gasolina. Mesmo assim. Mas quando você tem uma perspectiva de aumento, a gente se protege. Com uma colocação também. Ao mudar essa fórmula de preço, de alguma maneira as concorrentes ficam de alguma forma desprotegidas também, porque seria uma concorrência desleal eu não contar com a mesma possibilidade do mercado que a Petrobras está considerando. E aí agora vai alterar para baixo o valor do combustível para a aviação. Sim. Vamos ver se volta de novo aquele preço de R$200 por passagem.